Cemitério Nossa Senhora da Conceição, Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. O quadro Achei Minas vai te levar hoje a uma história muito intrigante que aconteceu aqui, em Conselheiro Lafayette, há 93 anos atrás. Você já ouviu falar da história do garoto Murilo? Do túmulo acorrentado que está nesse cemitério até hoje? Quem vai nos levar gentilmente até o túmulo, quem vai contar um pouco dessa história para a gente, é o padre Geraldo, responsável aqui pelo cemitério e pela igreja matriz Nossa Senhora da Conceição. Padre, muito obrigado por estar recebendo a gente e por levar essa história a muitos. Pois não, Aguinaldo. Primeiramente, eu gostaria de dar uma palavrinha sobre a função de muitas pessoas na igreja. Hoje nós temos os ministros, temos os leitores, temos os coroinhas, acólitos, e são pessoas que prestam serviço voluntariamente à igreja. E tem aqueles que em período de festa vêm para ajudar numa procissão, no tocar sino, no abrir e fechar a igreja, ornamentar, e isso faz parte da própria comunidade, que cada um vai se entregando e vai favorecendo esse trabalho em favor de todos. Então, qual que era a função do Murilo? É aquilo que existe hoje ainda, são os coroinhas, aqueles que ajudam na liturgia, aqueles que prestam serviço na organização, na preparação do altar, junto com os ministros da Eucaristia e outros sacristães. E com isso, nós temos esses são os coroinhas que ajudam. E de uma maneira ou de outra, é bom ter também na função de coroinha aqueles que vão depois, ao crescer, desempenhar um papel maior na igreja, nas diversas atividades, nas pastorais, nas funções que a igreja tem hoje. E o Murilo era um desses coroinhas que nós vamos contar a história dele já já. Padre, o Murilo tinha 13 anos, é isso mesmo? E o que a gente ouve é que ele gostava muito de badalar o sino ali e que um dia, por acidente, ele caiu da torre. Como que é essa história mesmo? Bom, eu não lembro, 93 anos, Foi em 1929 e a história que a gente vai ouvindo, vai lendo, há um jornal que relatou isso, que é o jornal, parece que é Luz de Minas. Então, mostra que era um menino de 13 a 14 anos, como os demais coroinhas, gostava de ir à torre para bater sino. E conta-se que ele, sem a ordem do padre, que na época era o padre Barreto, o pároco da Nossa Senhora da Conceição, ele subiu com os companheiros dele e foi bater sino. E ele tinha ali aqueles que eram mais fortes do que ele, era mais frágil, e aquele sistema do sino rodar, quem fala, dobrar o sino. Então, quando o sino roda no eixo ali, tem esse nome, dobrar. Quando os sinos dobram, tem várias expressões que nós conhecemos. E acontece que às vezes o sino vira e fica virado para cima, ou ele vai girando automaticamente pelo impulso, pela força. E às vezes, quando quer parar, então a pessoa vai segurando um pouco, abraça o sino. Lembrando que é muito pesado, sim. Pesado. E com isso, tinha um colega dele, que era mais forte, fazia isso. Então ele quis fazer como o colega dele era mais franzino, ele se abraçou ao sino, ele não aguentou e o sino ficou cá embaixo. Então, isso aí, a história foi dia 29 de maio de 1929, na véspera da solenidade de Corpus Christi. Então, certamente estava havendo um tríduo eucarístico e também fazia parte bater o sino na programação e aconteceu essa tragédia. O intrigante da história, Padre Geraldo, conta-se que nas próximas celebrações, depois do sepultamento do garoto Murilo, o sino badalava sozinho, convidava os fiéis, o sino fazia esse movimento sem a presença de humanos. Aí acreditava-se que era, mediante a fé, era o espírito do Murilo, e que houve rezas, água benta no túmulo, e o fenômeno continuou a acontecer. É isso mesmo? Bom, muita coisa é lenda. Se muita coisa com nós vivos acontece, não, isso é lenda, isso não aconteceu. Quando é uma pessoa viva, que marcou época, mas está viva, assim, o lendário, como nós estamos aí, Pelé, lendário, até então está vivo. Então,
a gente vê também que muita coisa do passado pode ser verdade, pode não ser. E imagino que não tenha ninguém que possa provar isso testemunhando mesmo. Mas conta-se que em certo horário o sino batia e sem ter ninguém lá para bater, para dobrar o sino. Então fala isso, né? Então acreditem quem quiser, e pode ser lenda, e pode ser também alguma força, não o espírito da pessoa, que a pessoa que morre ela não volta. Nós que somos cristãos acreditamos na ressurreição, e se a pessoa morre, ela ressuscita para uma vida nova, não fica vagando por aí. E com a oração, com a reza, o acender velas e essa presença sempre do povo, do padre, e o sino não parava de bater, então houve essa ideia de acorrentar o túmulo. E tão logo acorrentou o túmulo, os sinos pararam de bater naquele horário, sem a interferência das pessoas. Então, é história. Então, não vou dizer que seja história, mas pode ser uma história apenas. E o túmulo está ali, acorrentado. Quem quiser ver, pode ver. E não vamos arriscar tirar a corrente também, porque isso já faz parte, já está inserido na história do povo de Lafayette. E isso pode, talvez, até depor contra a gente, contra alguém, contra o próprio cemitério, contra a paróquia. Porque é uma fé que o povo tem, a gente também não vai ferir a fé das pessoas. O fato é que se conta que ao acorrentar o túmulo, o fenômeno parou. E o túmulo está acorrentado até hoje, e o Padre Geraldo vai nos conduzir, a gente vai mostrar para você. Bora lá? É bem pertinho aqui da entrada, né, Padre? 10 metros aproximadamente. Então o túmulo tem em cima um formato de torre, já que ele caiu da torre da igreja. Então, aqui, vemos poucos mais que... Muito perto aqui da entrada do cemitério, o túmulo do garoto Murilo, como o padre já disse. Um semblante ali como ele caiu da torre, né? Lá no alto do túmulo. E lembrando você que tem uma história engraçada, intrigante, manda pra gente aqui, para todos conhecer a história. Para você ficar por dentro de toda a história de Lafayette região, segue Lafayette Connect, mande para o seu amigo, para todo mundo conhecer essa e outras histórias. Vamos agradecer aqui gentilmente o padre que nos trouxe e nos contou, nos esclareceu melhor essa história que a cidade fala, mas não tem todo o conhecimento. Primeiro que eu não estava lá na época, não sei se você estava. Não. Pois é. E eu fiquei conhecendo a história agora, recente, que eu vim para cá em fevereiro. Então eu mesmo não conhecia essa história, então é por algumas informações, boatos, alguma coisa na própria internet que a gente vai tomando conhecimento. Então a gente não tem também afirma com toda segurança que tenha sido isso. Eu falei um pouco do que eu conheço e uma interpretação minha também. Tá certinho, mais uma história no quadro Achei Minas, aqui no Lafayette Connect. Fiquem todos com Deus, muito obrigado, compartilha e curta. Obrigado. Nada, às ordens.